6 cordas, tudo bem? Aqui é o Oséias, do seu canal, a sua escola, o músico de Oz. Sejam bem-vindos. Beleza, vamos lá. Galera, hoje eu quero, comemorando aí essa nova etapa em que a gente está já aqui na escola, cenário novo, dos nossos vídeos para as nossas aulas. Eu quero hoje iniciar uma série de 3 vídeos, três aulas, né? Eu já postei aqui vídeo de review de pedal, vídeo de alguns assuntos, mas eu quero postar agora uma série de 3 vídeos, 3 aulas sobre harmonia. A gente vai falar sobre 3 assuntos que estão interligados. A gente vai falar sobre trítonos, sobre dominantes e dominantes substitutos. Além disso, a gente vai falar sobre extensões. Então, como você pode deixar um acorde mais sofisticado, como você pode trabalhar sonoridades novas nos seus acordes. Mas eu vou começar essa série de vídeos falando sobre extensões. Depois entraremos no assunto acorde dominante e lógico, nesse primeiro vídeo vou abordar trítono, né, e explicar como vamos utilizar isso ao nosso favor para que possamos aí extrair acordes cada vez mais sofisticados. E além disso, nessa série de 3 vídeos, eu vou pedir para que você que já está chegando aí, que ainda não é inscrito no nosso canal, já dê o seu like, se inscreva no nosso canal, porque essa série de vídeos vai contribuir e muito para a sua tocada. Preciso esclarecer que esses vídeos são para quem toca violão, para quem toca guitarra, para quem toca teclado, para instrumentos harmônicos, né? Qualquer instrumento harmônico, isso vai servir de uma maneira muito valiosa mesmo. Quer dizer, se você entender o assunto, se você aprender a aula, a matéria, a abordagem feita aqui, você tende a ter uma evolução muito considerável na sua tocada, exponencial mesmo, tá? Então a intenção da escola é agregar conhecimento, agregar valor à sua música. Eu tenho certeza que você vai gostar desta aula e eu tenho certeza que vai contribuir e muito para a sua tocada. Então, desde já, dá o seu like, desde já compartilha com guitarrista, tecladista, com amigo da sua banda, sabe aquele que não gosta muito de estudar, sabe? Chama ele. Aquele que gosta de estudar, mas não sabe o que estudar, chama ele também. Você está nessa situação? Estuda, fica até o final e dá o seu like, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima para a sua música. Tá bom, galera? A gente se vê daqui a pouco no final desse vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo essa aula, acompanhando o nosso canal, acompanhando as informações que vêm aqui da nossa escola. E eu tenho certeza que esta será uma aula que te fará conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, da nossa metodologia, e além disso te fará conhecer o nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, reitero, hein? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, já dê o seu like, dê o seu joia, nos acompanhe aí para mais aulas. Lembrando que essa é uma série de 3 aulas, onde nós falaremos sobre trítonos, acordes dominantes e dominante substituto, e além disso, acordes estendidos, né, extensões dos acordes. Nós vamos começar essa série de aulas pelos assuntos trítono e acordes estendidos, tá? E por fim, nós trataremos do assunto acorde dominante
e dominante sub 5 ou dominante substituto, como você preferir. Se você ainda não conhece esses assuntos, tem interesse de aprendê-los, fica aí até o final. Se você já conhece e quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, melhorar um pouco mais e pegar um pouco mais de dica, te convido a acompanhar conosco até o fim esta aula e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vamos lá. Vamos estabelecer primeiro, para quem não conhece, o que é o trítono, né? O que vem a ser o trítono. E aí a gente vai precisar compreender o trítono sobre cada campo harmônico. Como assim? Aqui na escola eu tenho por hábito ensinar como? Sempre baseado no campo harmônico de Dó. E aí, usando o ciclo de quartas e quintas, normalmente eu uso aqui na escola o ciclo de quintas, né? Progredindo Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e assim sucessivamente. E aí o aluno tem esse trabalho de transpor o que ele aprendeu em Dó para outros tons. Então eu vou fazer o mesmo aqui nesse vídeo, porque como todo mundo tem facilidade com o tom de Dó, isso vai nos auxiliar bastante, nos facilitar e muito. Vamos começar então colocando na lousa a escala completa para que você entenda o trítono dentro do campo harmônico de Dó. Vamos lá. A gente tem a escala completa, tá? A gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Entre Dó e Ré, a gente tem sustenido Mi bemol, Ré e Mi, eu tenho sustenido Mi bemol. Entre Mi e Fá, não tenho sustenido Mi bemol. Tenho sustenido Mi bemol entre Fá e Sol. Tenho sustenido Mi bemol entre Sol e Lá. Sustenido Mi bemol entre Lá e Si, e não tenho sustenido Mi bemol entre Si e Dó. Perfeito. Vamos lá. O que eu quero que você entenda que a gente tem então 12 notas. Se a gente não considerar o Dó, que é uma repetição, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 notas. E aí, o que é o trítono? O trítono divide essas 12 notas literalmente ao meio. Eu tenho como trítono desse campo em Dó, dessa música em Dó, as notas Fá e Si. Essas são as notas que formam o nosso trítono. Vamos lá. Trítono. Nesse caso, as notas Fá e a nota Si. O que eu quero que você entenda? O termo trítono significa 3 tons. Eu tenho a distância de 3 tons entre essas duas notas. Um tom de Fá, Sol, um tom de Sol, Lá, um tom de Lá, Si. E se eu considerar o Si como ponto de partida, eu também tenho 3 tons. Um tom de Si vai dar Dó sustenido, um tom de Dó sustenido vai dar Ré sustenido, e um tom de Ré sustenido, Mi sustenido, né, que vai ser o nosso Fá. Mas isso aí é assunto para mais para frente. Então, entre Si e Fá, temos aí 3 tons, ok? Entre Fá e Si, também 3 tons, por isso o termo trítono, ok? O que acontece é que essas duas notas,
vão ser base para as 3 aulas que a gente vai ter, para esse assunto que a gente vai começar a abordar. As 2 notas, a tensão que as 2 notas colocam no acorde vai ser base para essas três aulas. Vamos lá, a gente no final da nossa abordagem, no final dessas 3 aulas, falaremos sobre acorde dominante e dominante substituto ou sub-5, mas hoje eu quero falar com vocês sobre acordes estendidos, extensões, como sofisticar os nossos acordes. E talvez você já ouviu sobre acordes estendidos e ouviu aquela expressão, a tal nota é nota a ser evitada, tal nota é nota que a gente não usa. Então eu vou meio que explicar isso na aula de hoje. Vou tentar abordar de uma maneira que ajude vocês a aplicar isso no seu acorde. A gente tem, para estudar extensões, que entender 2 questões. A gente vai montar aqui o campo harmônico. O campo harmônico eu vou colocar aqui na lousa, mas na vertical. Vou colocar de forma vertical para que vocês visualizem bem, tá? E aí eu vou explicar como usar o trítono a nosso favor, ok? Então vamos lá. A gente tem no campo harmônico as notas, os acordes, Dó com sétima maior. Lembra que eu estou considerando o acorde, o campo harmônico de Dó para nós estudarmos. Depois, quando você entender essa matéria, você vai transpor esta aula para outros tons, ok? Então vamos lá. A gente tem Dó com sétima maior, depois Ré menor com sétima, depois Mi menor com sétima, depois Fá com sétima maior, depois Sol com sétima, depois Lá menor 7 e por último Si menor com quinta diminuta e sétima, mais conhecido como Si meio diminuto. Beleza? Até aqui não tem novidade para ninguém. Vamos estabelecer algumas regras antes de começar a estender os acordes. Primeiro, eu preciso entender as notas, como elas vão ser consideradas em intervalos, em graus, né? E aí eu preciso compreender que para eu formar um acorde tétrade, eu sempre vou tomar a tônica, a terceira, independente se maior ou menor, a quinta, independente se justa ou diminuta, ou vou pegar a sétima, independente se maior ou menor. Então, os 4 graus que vamos usar para a formação da tétrade é a tônica. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Usaremos para a formação do acorde a tônica, a terceira, a quinta e a sétima, independente de como elas aparecerem, ok? Independente de como elas aparecerem. Porém, por questão de nomenclatura, a gente precisa estabelecer nas 2 oitavas como tratar, como falar, como considerar essas notas. Então vamos lá. Vou usar essa linha de cima aqui, essa margem que eu tenho em cima, para colocar. Para eu fazer um acorde, para eu fazer uma escala, a nossa escala a gente vai usar sem determinar, tá, gente? Sem determinar bemol, ou maior, ou aumentada, ou justa, sem determinação, só a numeração vou usar, tá? A gente tem tônica, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e a nossa oitava, que eu vou colocar como tônica também, ok?
como a gente normalmente toca 2/8 numa escala, estou considerando aqui a escala de uma guitarra ou do violão como parâmetro, eu vou colocar mais uma vez esta escala para frente, vou estender ela para que vocês entendam o que vai acontecer. A minha segunda agora vira nona, porque eu estou na segunda vez, eu estou fazendo já pela segunda vez esta escala aqui, ó. Então a minha segunda virou nona. Só que as notas que exercem função de tônica, terceira, quinta e sétima, na segunda oitava, elas vão permanecer sendo tônica, terceira, quinta e sétima. Então eu tenho tônica, nona, aqui eu vou usar como terceira, não vou mudar. Terceira, ela vai continuar exercendo função de terceira, ainda que ela esteja uma oitava acima, ainda que ela esteja uma oitava abaixo, independente da posição em que ela aparecer, eu tenho tônica, terceira, quinta e sétima. Nona, aqui tônica, nona. Agora, a minha terceira seria a décima, eu tenho décima primeira. A minha décima primeira exerce a mesma função da quarta, é a mesma nota da quarta. Então, a próxima aqui é a minha quinta. Depois eu tenho a quinta fazendo o papel da décima segunda, eu tenho a sexta fazendo o papel da décima terceira. Agora fica fácil, porque eu tenho sétima e termina com uma outra tônica. Então, perceba como ficou os nossos intervalos. Eu tenho tônica, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Aí eu tenho tônica, que é na verdade a minha oitava. Eu tenho a nona, que é a mesma coisa que a segunda. Eu tenho a terceira, que não pode mudar a função dela, vai continuar sendo terceira. A décima primeira, que é a mesma coisa que a nossa quarta. A quinta vai continuar exercendo função de quinta. A décima terceira, que é a mesma coisa que a sexta, a sétima e a tônica. Estabelecemos esse padrão e isso aqui já esclarece muito para quem não teve acesso a essas aulas, a essas informações. Só esse trecho aqui já deve ter te esclarecido bastante. Manda aí no comentário mesmo do vídeo, manda aí se essa informação já foi útil para você, tá bom? Então vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar as nossas extensões. Se todo acorde é formado por essas notas, ó, tônica, terceira, quinta e sétima, então eu não posso tratá-las, lógico, como extensão. Aliás, a minha primeira extensão vai ser a sétima, que eu vou considerar além da tríade, né? Além da tônica, terceira e quinta. Então vamos lá, eu vou circular aqui a tônica, a terceira, a quinta e a sétima, ok? Que é a estrutura dos nossos acordes do campo harmônico aqui. Ok? A mesma coisa, nem preciso circular, porque aqui já estão destacados em vermelho, as notas que fazem parte da tétrade. Ok? Agora vamos estabelecer dois critérios para extensões de acorde. Vamos estabelecer dois critérios para essas extensões. Primeira coisa, existem notas a serem evitadas. E aí eu vou explicar para você o contexto e o porquê destas notas a serem evitadas. As primeiras coisas a primeira nota que vamos evitar, para facilitar aqui, para facilitar a nossa vida, a primeira nota que vamos evitar está ligada a esse trítono. Está ligada ao trítono. Como que evitaremos? Aí eu vou pedir que você não, antes, sabe, tem sempre alguém para tecer críticas. Eu vou pedir que você ouça antes de tecer críticas. Vamos lá. Quando eu tenho um trítono e uma tensão entre essas duas notas, a minha
dica para que você comece a entender notas a serem evitadas. Primeira delas tem 2 critérios, eu vou explicar os 2. O primeiro critério é a gente evitar que as 2 notas se encontrem dentro de um acorde. Então, isso vai facilitar, já que você cria acordes que vão ter sonoridades agradáveis, né? Sem que você crie tensões, indesejadas, vamos colocar dessa maneira. Lógico que toda tensão criada, ela foi criada e ela pode ser solucionada, tá? Então, isso a gente precisa estabelecer desde já, e é um critério que a gente vai estabelecer, que a 7ª maior, que é o Si, ela sempre vai se resolver para a tônica, enquanto a 4ª justa, que é o Fá, sempre vai se resolver para a terceira, quer dizer, ele vai se resolver para trás. Isso aqui a gente vai ver com maior riqueza de detalhes quando na aula de acordes dominantes e dominante substituto. Mas só aqui já se torna um critério extremamente valioso para as nossas extensões. Como que vamos considerar isso? Dentro da tétrade que temos, por exemplo, Dó, dentro da tétrade eu vou avaliar qual nota do trítono eu tenho, qual das 2 notas eu tenho, e aí eu vou evitar a outra. Então, dentro de Dó, Dó, Mi, Sol, a minha 7ª maior é o Si, eu vou evitar o Fá, a 4ª justa, para que não haja essa tensão entre Si e o Fá. Primeiro critério. Nosso segundo critério é evitar, com a inserção do Fá nesse acorde, o que a gente tem, que é uma tensão no acorde, uma tensão extremamente desconfortável, por assim dizer, que é o intervalo de bemol 2. Então, quando eu coloco, vou usar aqui a tríade de Dó. Dó, Mi, Sol, tétrade de Dó. Dó, Mi, Sol e Si. Se eu acrescentar a essa tétrade a nota Fá como extensão, eu crio 2 problemas. Por isso, 2 critérios que eu preciso levar em conta. O meu primeiro problema é que eu vou ter dentro do acorde o trítono, a tensão que o trítono traz para o acorde. Minha primeira questão, por isso de eu evitar o Fá. Segunda questão é que esse Fá cria, com essa nota Mi, ela cria um intervalo de bemol 2. E esse intervalo de bemol 2, ele não é harmonizável, vamos colocar assim, não dá para harmonizar esse intervalo, essa tensão criada. A gente vai chamar esse intervalo de bemol 2 de cluster, tá? Há acordes que vão ter essa sonoridade cluster, que são extremamente lindos. O cluster é exatamente dentro de um intervalo, dentro de um acorde, eu ter esse intervalo entre 2 notas de bemol 2, eu ter esse intervalo dentro do acorde de bemol 2, ou então eu ter o intervalo de nona, né? O intervalo de um tom entre 2 notas dentro do acorde. Perceba que não é o acorde com nona, só é eu ter 2 notas próximas de meio tom, né? Entre elas, por exemplo, bemol 2, ou um tom que vai ser o intervalo de nona, entre 2 notas do acorde. E esse Fá inserido no acorde de Dó vai gerar esses 2 problemas.
vai ter o trítono dentro do acorde e além de ter o trítono dentro do acorde, ele forma um intervalo de bemol 2, um cluster entre ele, Fá, e a nota Mi, que é a terceira do acorde. Por isso evitaremos essa extensão. Então, esses são os dois critérios que vamos seguir para criar extensões. Olhar se o acorde qual nota do trítono eu posso inserir no acorde, evitar que as duas se encontrem e, além disso, evitar que eu tenha um intervalo de bemol 2 com qualquer nota do acorde, da tétrade, ok? Então, vamos lá. Seguir em frente para a gente conseguir aqui estender os nossos acordes. Vou apagar aqui e vamos seguir em frente. Nas extensões nós vamos usar dois tipos: extensões simples e extensões compostas, tá? E aí eu vou fazendo aqui no quadro para que você me acompanhe, para que você veja também como vai ficar esse quadro de extensões, tá bom? Então, me segue aqui para você ver como vai ficar. Vamos lá, pessoal. Como que vamos fazer então esse quadro de extensões? Como eu disse, vamos usar extensões simples e extensões estendidas. A primeira coisa que vamos avaliar é qual das notas do trítono está no acorde. Dentro do acorde de Dó com sétima maior, como nós vimos, eu tenho a sétima maior. Dentro do acorde Dó com sétima maior, eu tenho a nota Si, exatamente desempenhando o papel de sétima maior do acorde. Então, um dos motivos pelos quais eu vou evitar a nota Fá. O segundo motivo é esse intervalo que eu citei de bemol 2 entre o Fá e a terceira do acorde, que é a nota Mi. Então, as extensões que eu tenho possível dentro desse acorde, se eu já tenho no acorde tônica, terceira, quinta e sétima, e se eu não posso utilizar a quarta, as possibilidades de extensões que eu tenho é a nona, que é a segunda, né? E aí nesse caso vai ser Dó com nona, ou Dó com sexta, que aí nesse caso a gente vai chamar aqui de sexta ou 13ª, como você preferir, tá? Tem duas possibilidades de extensões, considerando que Dó com sétima maior já é a minha primeira extensão natural, na verdade, né? Eu tenho a possibilidade de Dó com sétima maior, Dó com nona ou Dó com sexta. Esses três acordes aqui já vão me oferecer sonoridade extremamente sofisticada. Quer dizer que além de Dó, Mi, Sol e Si, eu posso utilizar Dó, Mi, Sol e eu não usar o Si, por exemplo, usar o Lá, que é a minha sexta, usar o Ré, que é a minha nona. Extensões simples. Extensões compostas vão ser aquelas em que eu faço combinações. Por exemplo, Dó com sétima maior e nona. Isso é uma extensão composta. Dó com sétima maior e 13. Vamos colocar como 13? Para não conflitar, tá? Mas aí eu posso considerar a sexta e sétima maior como você preferir, tá bom? Vou deixar a seu critério.
Eu posso ainda fazer o seguinte: Dó com nona e 13ª. Olha que legal. Então, são possibilidades que o acorde me oferece. E ainda eu tenho como juntar tudo, né? Ó, Dó com 7ª maior e nona e 13ª. Então, essas seriam as minhas primeiras extensões para esse acorde aqui, sendo que eu estou evitando a nota Fá pelos dois critérios que citei anteriormente, tá bom? Então, eu tenho dentro do campo harmônico, eu tenho esta função. Agora, qual que é a maneira que eu te recomendo a estudar? Depois de esse quadro estar pronto, você entender que o Dó aqui está fazendo a função do primeiro grau, né? Então, pensa por grau: primeiro grau, segundo grau, extensões possíveis para o primeiro grau, extensões possíveis para o segundo grau, extensões possíveis para o terceiro grau, extensões possíveis para o quarto, para o quinto, para o sexto e para o 7º grau. Então, se você pensar dessa maneira, você vai ser mais assertivo, por assim dizer. Porque independente do tom, você sabe o grau em que você está estendendo e as possibilidades que aquele grau te oferece. Estou num Sol jônio. Sol jônio é, na verdade, o primeiro grau. Então, as extensões possíveis são as extensões do primeiro grau. Entendeu? Essa vai ser a vantagem de você abordar esse assunto por grau e não pela nota, pura e simplesmente. Você vai conseguir sonoridades sofisticadas em qualquer um dos tons e já sabe qual nota a ser evitada, no caso, o 4º grau do jônio, ok? Beleza. Vamos pensar o segundo acorde, que é o acorde de Ré menor com 7ª. Como ficariam as extensões do acorde Ré menor com 7ª? Eu preciso entender que, primeiro, qual das duas notas eu tenho dentro da tétrade. Dentro do acorde de Ré menor, eu tenho as notas Ré, Fá, Lá e Dó. Então, por ter o Fá dentro do acorde, eu vou evitar a nota Si. Calma. Como eu disse, vão surgir pessoas tecendo críticas. O que eu preciso que você entenda antes de tecer críticas é que nós temos dois tipos de música: a música tonal e a música modal. Se a minha intenção não for modal, se a minha intenção não for evidenciar que o segundo grau é dórico e a nota característica do dórico é a sexta, que seria o Si, então eu vou evitar o Si. Se a minha intenção for evidenciar o segundo grau, que é dórico, aí eu vou utilizar o Si tranquilamente. Então, nesse caso, não haveriam notas a serem evitadas, ok? Por quê? Porque o Si, ele faz esse papel de sexta e ele faz esse intervalo de bemol 2 com a minha sétima, né? Que eu posso tranquilamente substituir a sétima pela sexta sem problema nenhum, e até usual que se faça dessa maneira, mas isso aí vamos considerar como possibilidade. Então, volto a dizer,
se a intenção não for evidenciar o modo, se a minha música não for modal, se a minha música for tonal e eu não quero evidenciar o menor 6, no caso dórico, aí eu vou evitar a nota Si. Vamos partir desse pressuposto e vamos tocar o barco. Eu tenho como possibilidade de extensões dentro do Ré menor e desconsiderando a sexta, eu tenho como possibilidade de extensões o Ré menor com nona e o Ré menor com 11ª, ok? Que é, na verdade, a quarta. Como extensões compostas, eu tenho o Ré menor com 7ª e nona, a 7ª que já estava aqui e a nona. Eu tenho Ré menor 7 e 11. Eu tenho Ré menor 9 e 11. Eu tenho, agora tudo junto, né? Ré menor 7, 9 e 11. 7, 9 e 11. Perceba que eu estou partindo da seguinte fórmula. Estou usando aqui, principalmente nesses últimos, todas as combinações possíveis. Não quer dizer que você vá fazer esse acorde. É difícil tantas notas num acorde aparecer, tal. Eu só estou dizendo para você que são possibilidades de uso. Você vai testar, experimentar as sonoridades e ver aquela que mais te agrada. Então isso é importante frisar. Eu não estou colocando como via de regra que esse acorde, aquele acorde. Não, gente, eu estou colocando para você as regras que vamos utilizar para estender um acorde, ok? Beleza, vamos para o próximo, que é o terceiro grau, o nosso acorde menor, Mi menor com 7ª. Terceiro grau, o meu terceiro grau é um acorde que ele tem, no caso do Mi menor, ele tem Mi, terceira Sol, ele tem quinta Si e ele tem a 7ª Ré, ok? Mi, Sol, Si e Ré. Nesse acorde aqui, eu já vou desconsiderar de cara o bemol 2. Por quê? Primeiro, porque ele já faz esse intervalo que a gente está tentando evitar. E segundo, porque o bemol 2 é exatamente a nota do Fá, que a gente não quer, ok? Nesse caso aqui, a minha sexta é bemol, que vai ser exatamente o Si. Perdão, vai ser exatamente o Dó, tá? Mas, se eu acrescento o Dó a esse acorde, esse Dó vai conflitar com a quinta do acorde, Mi, que é o Si. E aí, no caso da quinta, conflitante com esse Dó, aí eu vou evitar, então, o Dó a esse acorde. Beleza? Então, vamos lá. Qual possibilidade que eu tenho dentro do acorde Mi menor? Dentro desse acorde aqui, eu tenho como possibilidade de extensão o Mi menor, 11ª aqui, ok? Mi menor 11, sendo que eu vou evitar a 13ª bemol, vou evitar a 13ª bemol e vou evitar o bemol 2. Agora, aquele adendo que eu fiz anteriormente, que é, eu vou evitar tais notas quando eu não estiver evidenciando uma característica modal. Por quê? Porque as notas que são características do frígio são exatamente bemol 2 e bemol 6. Então, se eu estou tocando uma música flamenca, uma música espanhola,
árabe, eu vou utilizar essas notas características do modo, porque são elas que evidenciam o modo. Agora, se a minha música não for modal, se a minha intenção não for modal, vamos colocar assim, então aí eu não vou utilizar bemol 2 e não vou utilizar bemol 13, tá? Então as minhas extensões são 7 e 11, e aí nesse caso a minha extensão composta passa a ser Mi menor 7 e 11, ok? Fica fácil de ver dessa maneira, ok? E aí você tem notas que já estão tomando proporção, já estão tomando uma característica bem sofisticada, ok? Vamos lá, seguindo para o próximo quarto grau, o meu Fá com sétima maior. Não precisa nem dizer, se o Fá é a minha tônica, eu vou evitar o Si. Mas Oséias, o Si, vou voltar no mesmo ponto, só para você entender, mas o Si é a quarta justa do modo, ela vai evidenciar o lídio, ok, tudo bem. Se a sua intenção for tocar uma música modal, em que a sonoridade for lídio, você vai tocar a quarta aumentada, ou sustenido 11, nesse caso aqui. Se a tua música não for tonal, se a tua música não for modal, se a intenção não for evidenciar, a gente vai evitar fazer um acorde com tal extensão. Por duas características. Primeiro, que mesmo que você faça um acorde com sonoridade lídio, mesmo que você coloque a sustenido 11, quarta aumentada, você vai precisar resolver esse acorde, porque a quarta, ela ela tem essa característica, ela é uma nota que ela não fica estática, você vai tocar a quarta e vai precisar resolvê-la, e normalmente a quarta, presta atenção, a quarta a gente resolve para a terça, para trás, mas a quarta aumentada a gente resolve para frente, para a quinta, ok? Então esse é um detalhe importantíssimo, ok? Então vamos lá, quais extensões são possíveis ao acorde de Fá? Eu já tenho tônica, terceira, quinta e sétima, a nota que eu vou evitar vai ser a quarta, que no caso vai ser quarta aumentada, e aqui então o meu acorde fica, eu tenho como possibilidade o Fá com nona, e eu tenho como outra possibilidade o Fá com a 13ª ou com sexta, né? Vamos colocar com sexta aqui, só para você conseguir se localizar aí, ok? Então eu tenho como possibilidade ainda as extensões compostas, exemplo, Fá com sétima maior e nona, ou Fá com sétima maior, e aí eu vou considerar a 13ª aqui, minha sexta com 13ª. Eu tenho ainda Fá com nona e 13ª, ok? Eu tenho ainda a junção de tudo, né? Fá com sétima maior, nona e 13ª, ok? É uma possibilidade. Então, percebe como esses caminhos percorridos já vão auxiliando a gente, ajudando a gente a ter sonoridades diferentes dentro do acorde. Mas agora vem uma questão importantíssima, porque o quinto grau que é acorde dominante, que é assunto da nossa outra aula, o quinto grau que é acorde dominante já tem o trítono dentro dele, por isso de ser dominante a princípio, né? Já tem o trítono dentro dele. Por não ter o trítono dentro dele,
teoricamente não haveriam notas a serem evitadas, né? Porque o Fá já está lá e o Si já está lá. A estrutura do acorde é Sol, Si, Sol, Si, Ré e o Fá, né? A estrutura do acorde maior 7, maior com sétima menor, então não haveria nota a ser evitada, exceto pelo fato de a quarta, que é o Dó, a quarta desse acorde formar um intervalo de bemol 2 com a nota Si, que é a terça do acorde. Então, nesse caso, a gente evita a quarta, que é o Dó. Então, a gente tem como possibilidade de extensões, a gente tem a nona, Sol 9, e a gente tem a 13ª, Sol 13, ok? Ou sexta, como você preferir, ok? Agora, o que acontece? A gente vai fazer as extensões compostas, em que nesse caso a gente tem Sol 7 e 9, a gente tem Sol 7 e 13 e Sol, tudo junto, né? Vamos lá, Sol 9 e 13, perdão, primeiro, né? Sol 9 e 13. E aí a gente tem ainda as extensões todas, Sol 7, 9 e 13. São as possibilidades que a gente tem para esse acorde. Ok? Vamos lá, faltam duas. Está acabando, pessoal, está acabando. Essa primeira aula é a extensão do sexto grau, que é o Lá menor 7. O Lá menor 7 é tão interessante quanto o Sol 7. Por quê? Porque é um acorde que não tem nenhuma das duas extensões. Ele não tem nem o Si e não tem também o Fá. Então, teoricamente, essa é uma vantagem, porque eu posso utilizar tanto uma quanto a outra. Eu posso estender tanto com Fá quanto com o Si. O único cuidado que eu vou tomar nesse caso, o meu cuidado vai ser não permitir que ambas se encontrem dentro do acorde, ok? Eu vou tomar cuidado para que não haja esse encontro do trítono dentro do acorde menor, no caso eólio, né? No caso do grau eólio. Um detalhe importante que eu já ia me passando batido. Apesar de o bemol 13 dentro desse acorde ser possível, eu tenho, se eu colocar o Fá, um intervalo de bemol 2 entre o Fá e o Mi, que é a quinta do acorde de Lá menor, tá? Então, é uma possibilidade de extensão, não vou aqui eliminar essa possibilidade de extensão, mas eu quero que você entenda que o bemol 13 dentro desse acorde vai ser utilizado quando eu tenho a intenção de evidenciar o modo. Por quê? Porque a característica do eólio, a nota característica do eólio é exatamente eu utilizar o intervalo de 13ª bemol. Então, isso é importante que vocês notem, ok? É possível? É possível, mas se a minha intenção não for evidenciar o modo eólio, aí eu vou evitar a nota bemol 13, ok? Então eu tenho aqui Lá menor 7, eu tenho como extensão ainda Lá menor 9, ou eu tenho Lá menor 11, ok? E aí a
minha 13ª, salvo a situação de evidenciar o modo eólio, eu evito, ok? As minhas extensões compostas, como ficarão? Lá menor 7 e 9, Lá menor 7 e 11, ok? Agora, Lá menor 9 e 11, e tudo junto, né? Lá menor 7, 9 e 11. Essas são, né, as possibilidades. Ok? Vamos para o último grau, que é o eólio. Si menor com quinta diminuta e sétima, ou Si meio diminuto, né? O Si meio diminuto, ele tem uma característica que é a seguinte: ele já tem por si só bemol 2. Já tem por si só bemol 2. Então, um intervalo que a gente evitaria. Mas o Si, ele tem quarta justa. Ele tem quarta justa. Todos os outros intervalos são alterados, né? São bemóis. Então, bemol 2, bemol 3, bemol 5, bemol 6 e sétima menor, que não deixaria de ser bemol, mas a gente chama de sétima menor. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar como possibilidade, tá, gente? Possibilidade de extensão, a gente vai utilizar a 11ª, tá? Então, vou colocar aqui Si meio diminuto com 11ª. A gente não utilizaria ele com nona, porque a nona do Si seria Dó sustenido, já fugiria um pouquinho desse campo harmônico aqui. Mas a gente pode utilizar, por exemplo, esse acorde com a 13ª bemol. Qual que é a 13ª? É a sexta bemol, que é o Sol. E o Sol não conflita com ninguém. Então eu posso utilizar Si meio diminuto com 13ª menor. Ok? Então já fica algo bem legal pra gente aqui. São dois acordes com uma sonoridade bem bonita, por sinal, viu? Bem legal, bem interessante essas extensões. E as extensões compostas, né? Que aí no caso vai ser 11 e 13, né? Si meio diminuto, 11 e 13. 13 menos, né? Então, essas são as possibilidades de extensões dos acordes do campo harmônico, tá, gente? Então, sempre vai por esse caminho, entendendo o trítono e evitando, esse intervalo de bemol 2 entre as notas que fazem parte do acorde, ok? Se você tá até aqui, monta para você um quadro num papel, numa folha, e aí você monta como primeiro grau, segundo grau, terceiro, extensões possíveis do primeiro grau, extensões possíveis do segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Para quê? Para que você descubra novas sonoridades para os seus acordes, e essas novas sonoridades vão te levar a um lugar diferente, né? A um lugar diferente da música. Pô, destacar a sua música de maneira legal demais. Isso para o teclado, isso para o piano, para guitarra, violão, instrumentos harmônicos vão seguir esse parâmetro aqui. Então, esta é uma aula que serve para todos. Quem toca teclado, quem toca cordas, vai servir para menos para o baterista, né? Menos para o baterista. Mas
vale muito a pena essa primeira aula aqui. Tá bom, gente? Ó, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de compartilhar e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu tenho certeza que as próximas aulas serão ainda melhores, serão ainda mais importantes e vão acrescentar ainda mais para você, tá bom? Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Abraço. E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Essa é a primeira aula de um conjunto de 3 aulas, até para que você conheça um pouco mais sobre a escola do Músico de Oz, sobre a nossa metodologia de ensino, sobre a nossa maneira de explicar o assunto, não é? Mas olha, vai acrescentar ainda mais informações para a sua música. Nós temos ainda mais 2 aulas falando sobre acordes dominantes e acorde dominante substituto. Então temos bastante coisa para aprender ainda, hein? Eu quero te convidar, se você curtiu, se esta aula foi importante para você, se agregou o mínimo de conhecimento para você, então dá o seu like. Não só dá o seu like, mas também compartilha. Além de compartilhar e dar o seu like, se inscreve no nosso canal. Por quê? Porque a cada dia que estamos aqui, estamos trabalhando para que você receba ainda mais informações, para que você receba ainda mais aula de qualidade. Então, relembrando, ó, dá o seu like, dá o seu joia, dá a sua curtida aí pra gente. Além da sua curtida, compartilha com aquele amigo músico, aquele amigo que tem dificuldade com harmonia, manda para ele, tecladistas, manda para o tecladista da sua igreja, vai ser extremamente útil. Manda para o tecladista da sua banda. Você que está começando, está no nível intermediário, está no nível avançado, esse pode ser o divisor de águas para os seus acordes, hein? Esse quadro de acordes que a gente montou aí pode ser o divisor de águas para a sua música, ok? E não se esqueça, a gente se encontra nos próximos 2 vídeos falando sobre acorde dominante e o acorde dominante substituto, o famoso sub 5, tá bom? Então, gente, não deixa de nos ajudar com a sua contribuição do like, com a sua curtida, compartilhando e também se inscrevendo. Não é novidade para ninguém. O YouTube, o algoritmo do YouTube, ele vai entender que esse vídeo foi relevante à medida que você curte ou compartilha, né? Agora, o que acontece? Dá trabalho para fazer, hein? Dá trabalho para fazer. E eu quero que você nos ajude. Essa aula de hoje faz parte do nosso curso de harmonia. É um curso que alguns vídeos já estou falando aqui. A gente vai lançar o nosso curso completo de harmonia, campos harmônicos maiores, menores, maiores, sim, maiores, maior harmônico e os menores, menor harmônico e menor melódico. Então, se você curtiu, tá a fim de aprender mais, nos chame aqui nas mensagens, chame no nosso Instagram também, o Músico de Oz _escola, vai aparecer aqui para você, e também por lá você vai ter todas as informações de curso, seja presencial, seja à distância. A gente tem aula online também. A nossa aula online é por videochamada, tá? Ou pelo Google Meet, ou pelo WhatsApp mesmo, que ajuda bastante. O que eu quero que você entenda é que a aula gravada talvez
talvez gere algumas dúvidas que você não consiga tirar ali full time, né, na hora. Por isso de eu preferir dar aulas online via chamada de vídeo, porque a dúvida que você tiver é a dúvida que a gente vai tirar simultaneamente na hora ali, ó, na hora, full time, ok? Então se você curtiu a nossa aula, está em busca de um professor, eu quero ser seu professor, quero te ajudar a crescer musicalmente falando, seja com teclas, seja com cordas, como você preferir, como você quiser. E eu tenho muitos anos de estrada tocando e dando aula para conseguir te ajudar nesse sentido, tá bom? Gente, eu sou o músico de Oz, meu nome é Oséias, né? Por isso desse trocadilho com o nome da escola, o músico de Oz, e esse canal é feito para você, essa escola é feita para você, para te ajudar a evoluir, tá? A crescer musicalmente. Conte comigo, eu estou à sua disposição, tá bom? Gente, Deus abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser. 2 aulas, até as próximas 2 aulas, se Deus quiser. Tchau, tchau. Abraço.